Alô, Planeta Terra, alô, Brasil, jogando conversa dentro, ano 3, dia 12 de fevereiro de 2026. Então, gente, super feliz aqui. Eu fiz os meus 70 anos, teve aniversário, família veio, encheu de gente aqui, aquele caos maravilhoso. O meu irmão que mora muito longe de mim, e a gente se vê muito pouco por causa disso, então ele veio aqui com a família toda, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E agora eu vou para o segundo round dessa história, que é o final de ciclo da minha história com a terapia do alinhamento energético, que vai acontecer no curso do Carnaval, que começa no sábado. Eu vou para lá amanhã, e vai ter bolinho lá esperando e tudo, porque na verdade me sinto comemorando 3 aniversários. Os 70 anos de idade cronológica, os 50 anos que eu sou um buscador, enfim, né, que estou nesse caminho. Com 20 anos eu conheci o yoga, a macrobiótica, começou toda a minha história com autoconhecimento e que depois virou minha profissão, e há 30 anos que eu tenho essa área das terapias, da espiritualidade como profissão. Então, estou comemorando tudo isso, estou fechando esse ciclo com essa terapia. A turma fechou, bombou, né? Como nos velhos tempos. Eu não fazia um curso com casa lotada desde a pandemia, então é uma boa forma de fechar um ciclo. Tem gente de todo o Brasil, tem, sei lá, uns 6 ou 7 estados presentes, e vai ser muito bacana, muito bacana. E é claro que quando a gente fecha um ciclo, a gente inicia outros ciclos, e eu vou estar iniciando um outro ciclo com uma terapia que eu já trabalhava antes do alinhamento energético, que eu tive que dar uma aquietada, porque o alinhamento energético me levou para a Europa, me levou, né, para grande parte do Brasil, e que é a terapia de respiração. Eu vou estar falando isso a partir do Carnaval, né? Vocês vão estar me vendo bastante nas redes sociais, né? Começando a trazer conteúdo, material, papo, né? Sobre esse tema, que é a única coisa sem a qual a gente não sobrevive, que é respirar, né? O ar é irmão gêmeo do prana, da energia que sustenta o universo, e muitas terapias, muitos caminhos, né, têm sido desenvolvidos. O yoga, Tai Chi Chuan, Qigong, enfim, o Oriente, em várias civilizações se construiu técnicas, né, de cura, de resolução de sofrimento, né, com a terapia da respiração. Eu sempre me lembro do doutor... Ai, caramba. Cabeça de velho, né? A gente vai esquecendo. Ai, gente. Médico psiquiatra, haitiano. Deu um brancão agora com o nome dele. Médico psiquiatra, haitiano, quer lembrar e fala. Foi das linhas de frente da terapia haitiana e da bioenergética no Brasil. E ele era médico psiquiatra, era psicanalista, e dizia no livro dele de respiração, Ângelo Gaiarsa, doutor Ângelo Gaiarsa, uma referência, imagina, esqueci, deu branco no nome. O Gaiarsa dizia, já velhinho, com 60 anos de clínica, né, de leitura, de pesquisa, enfim, uma pessoa aberta que circulou, né, por vários universos, ele dizia que nunca tinha experimentado ou contactado nada tão poderoso quanto terapias de respiração. Ele ficou mais ligado no renascimento, no rebirthing, até porque ele foi casado com uma pessoa que era terapeuta de renascimento, e isso é muito emblemático, um cara desse, com esse background, com esse know-how, falar sobre isso. Mas o papo hoje não é sobre isso, não.
denúncias que o nome do Deepak Chopra espirrou na coisa do Epstein, denúncia, né, que tem a ver com sexo, com pedofilia, com prostituição, com essa coisa toda nojenta, né? Eu voltei a pensar nisso, né, porque não é o primeiro caso, né, se ele está envolvido mesmo, não é o primeiro caso. Né? A gente tem um número, né, dos Joãos de deuses da vida, né, de volta e meia tem um líder espiritual, um xamã, um professor de yoga, né, um guru qualquer, né, não falta. Tem uns sites americanos que, se você for, não sobra ninguém, né, de denúncia, não sobra ninguém, né? Tá lá né, tem coisa do Yogananda, do Sai Baba, de um monte de gente, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas o que isso me traz não é se determinada pessoa foi abusadora ou não. Isso aí não é da minha alçada. O que me chama a atenção é o que está por trás disso, né? Que a natureza humana é imperfeita. É essa dicotomia, né, entre o que a gente já sabe, vamos trazer para a gente, o que a gente já sabe, o que a gente já leu, acredita, entende, mas não consegue aplicar. Todo mundo é assim. Eu tinha um professor que dizia uma coisa fantástica. Ele falava que isso tudo acontecia porque a mente ia de Boeing, de avião a jato, e as emoções iam de fusquinha. Então existe uma disparidade de velocidade imensa entre pensar e sentir. Por isso que tem essa pergunta que hoje fica para mim, né, aos 70 anos, muito presente na minha vida. Que recursos que eu tenho? Reais. Quando o bicho pega, e o bicho pega nas emoções, né? Quando a vida, as circunstâncias da vida ou pessoas trazem dificuldades, desafios, problemas, vicissitudes, né? E isso acaba pegando no nosso emocional, né? Quando o bicho pega na tragédia, na tristeza, na perda, na injustiça, no que for de ruim, que recursos efetivamente a gente tem, que a gente dispõe, que a gente usa, de tudo aquilo que a gente sabe? É pouco. Porque quando o bicho pega, por qualquer que seja a razão, de doença, qualquer coisa, o que acaba vigorando, se a gente não tiver muito treinamento e muita terapia, é o que está condicionado. O que a gente aprendeu da família, da religião, da cultura, da escola, né? É isso que vai gritar. Porque isso está no nosso inconsciente, está no inconsciente coletivo, como uma grande força motriz de uma sociedade, de uma cultura, de uma civilização, né, da gente aqui. Então, essa é uma questão. E isso acontece porque existe essa disparidade, essa dicotomia imensa entre pensar e sentir. Né? Pensar é uma coisa fugaz. E pensar ocupa uma função, e eu tenho falado muito disso, né? A nossa mente pensante está a maior parte do tempo fazendo ping-pong passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Porque a gente tem um sofrimento com o passado, que é a angústia, um passado que não vai mudar, e a gente tem um sofrimento com o futuro, que é a ansiedade. Porque a gente não sabe quando, como, onde, de que jeito o futuro vai acontecer, até numa esperança que a gente tem que esse futuro, né, resolva, minimize, equacione o nosso sofrimento do passado, que a gente não pode mudar. Então a mente fica muito ocupada com essa coisa do passado, futuro, passado, futuro. Por isso que fazer terapia é importante, para poder elaborar, para poder, como Freud falava, relembrar, repetir, elaborar. Agora, sentir é corporal. Sentir é corporal. A única coisa na gente... Tem duas coisas que estão no presente o tempo todo: respirar e sentir. Eu cheguei a receber esse dever de casa em terapia, né? A primeira terapia que eu fiz foi terapia haitiana.
Eu fui fazer terapia para aprender a sentir. Eu venho de uma família de arte, de literatura, né? Gente que eu sofri uma lavagem cerebral, né? Acreditando que pensar é o produto mais nobre que um ser humano produz, né? Cansei de ouvir meu pai falando a frase do Rui Barbosa que o homem se mede daqui para cima, né? Isso tudo, né? Falar que penso logo existo, que pensar é o produto mais nobre que um ser humano produz, um oriental, um indígena morre de rir, né? Então, sentir. A TCC e a neurociência que me desculpe, né? Porque eles acreditam que a gente primeiro pensa, depois sente, mas eu estou mais com a psicanálise, né? Que acredita que primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Até porque, biologicamente, é assim. Eu comecei a sentir na terceira semana de gestação, na barriga da minha mãe, quando o sistema nervoso central começou a ser construído em mim. Porque para sentir não precisa pensar. Pensar é uma elaboração desse sentir, na minha opinião. Faz mais sentido para mim isso, né? Então eu comecei a sentir na terceira semana de gestação e comecei a pensar depois que eu aprendi a falar, porque pensar é linguagem. A gente pensa falando, né? Talvez por isso Lacan tenha dito que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Eu acho que faz sentido, como eu também acho que faz sentido quando Jung dizia que o inconsciente se estrutura na forma do símbolo. Eu acho que as duas coisas são muito complementares. Essa dicotomia, né, vai trazer um tema, que é o tema que sempre me ocorre quando eu vejo esses figurões, líderes espirituais, ou gurus, né, ou padres pedófilos, seja lá o que for, né, quando a gente vê incoerência humana, gente. Vai ver. Eu conheci um indiano nos anos 80, que ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: não fique escarafunchando a vida pessoal dos santos, dos mestres, porque você vai encontrar humanidades ali, você vai encontrar erro, vai encontrar fracasso, vai encontrar defeito, né? Se liga no ensinamento. Eu ouvi isso, eu tinha 20 e poucos anos. Se liga no ensinamento. E aí eu aprendi a separar a pessoa do produto, né? Tem muita gente, eu conheço muita gente, que usa como termômetro o que elas conseguem. Olha só, a gente já entra no julgamento, né? O que as pessoas supõem que sejam incoerências, hipocrisias de alguém, então elas anulam tudo que a pessoa escreveu, falou, ensinou, porque tem incoerências ou hipocrisias ou falhas ou defeitos ou imperfeições ou fracassos, como se uma coisa validasse a outra. Quer dizer, o que uma pessoa professa como ensinamento, como descoberta, como elaboração, só é válido se isso for absolutamente coerente com a sua prática. E eu lamento informar que isso não existe, porque não existe ser humano assim, que tenha essa coerência. Então, quando eu fiquei meio um pouco perdido com essa história, né, porque eu convivi com muita gente da religião, né, que usava esse termômetro. Ah, o Jung não presta porque o Jung transou com algumas clientes. O Freud não presta porque o Freud nunca fez terapia, foi terapeuta da filha dele, coisa que não pode, né? Hipoteticamente, lendariamente, teve um caso com a cunhada dentro de casa. O Einstein era um marido misógino, machista, horroroso, e você vai encontrar aí por aí afora. Van Gogh, maluco. Você vai ver a vida pessoal, né, do Renato Russo, do Raul Seixas, da Cássia Eller, do Cazuza, né? Sem julgamento, mas vidas pessoais, se a gente olha pela ótica terapêutica, espiritual, sem julgamento moral, eram vidas infelizes, né? Mas, e no entanto, vidas humanas,
desequilibradas, infelizes, porque ninguém entra fundo em droga se não tiver infeliz e desequilibrado. E, no entanto, produziram aquela obra sensacional. O meu pai dizia que quando, brincando no humor, que quando Deus queria se manifestar, ele escolhia gente bem errada. Como ele não era do rock, ele citava muito Van Gogh e Mozart. Mozart, que era um cara porra louca, irresponsável, né? E, no entanto, era Mozart. Van Gogh, esquizofrênico, cortou a orelha, se matou, né? Vivia no meio das putas, e era Van Gogh. Então, existe uma diferença de incoerência e hipocrisia. Nem toda incoerência é uma hipocrisia. E, na minha opinião, o que caracteriza a hipocrisia é uma deliberada intenção de má-fé. É uma deliberada intenção de mau caratismo. Porque a incoerência é uma hipocrisia sem isso. E a hipocrisia é uma incoerência com má-fé, com mau caratismo, né? De uma forma ruim, antiética, imoral, né? É hipocrisia. Tanto que Jesus, no Sermão da Montanha, fala dos fariseus hipócritas. Agora, porque eu sou coerente. Claro, é necessário uma coerência mínima social para a gente estar podendo viver aqui no mundo. Precisa um mínimo de coerência, obviamente. Agora, quando a gente cria um pouco mais de complexidade, né? Aprofunda um pouco mais da superfície, sabe por que não existe coerência possível para o ser humano? Porque o ser humano é multidimensional. E o mesmo professor lá atrás que me falou do Boeing, ele falava que a gente tinha que tirar o ou e colocar o e. Eu sou feio e bonito, sou mentiroso e verdadeiro, sou pecador e virtuoso, sou vítima e culpado, sou maravilhoso e péssimo. Vai depender das circunstâncias. Quem eu deixo sair? Em que momentos cada personagem desse funciona ou não? Ou eu não deixo funcionar? Né? Aí vai ter a ver com educação, com uma série de coisas. A gente vai administrar todos esses personagens. Eu estava dando uma aula com a minha companheira de então, e a filha dela estava grávida. E a filha dela era muito yang, assim, muito assertiva, muito pilhadona, muito executiva, né, irritada, né? E ela estava grávida. E a gente estava dando essa aula. E a minha companheira falou assim, porque a gente leva dentro da gente isso, o virtuoso, né? o bondoso, o assassino. Aí a filha dela, que estava fazendo o curso, né, subiu nas tamancas e falou, de jeito nenhum que eu sou assassina. Imagina, que absurdo. Eu fui bem educada por você, eu sou uma pessoa espiritualizada, bem educada. Eu não sou uma assassina, não tenho uma assassina em mim. Aí a mãe dela, ela estava de barrigão, a filha. Ela falou, pois é, você está em casa, sua filha já nasceu, você está amamentando, você está vendo televisão, e um bandido dá um pé na porta e entra. Gente, foi lindo, porque foi muito espontâneo. Ela falou assim, eu mato! E riu. Né? Caiu em si e riu. Né? Então, nós temos um assassino dentro da gente, entre outras coisas, que não necessariamente precisa sair. Então tem um universo holográfico, multidimensional, de uma complexidade que a gente não tem ideia. A gente é tão arrogante, a gente não tem cacife para julgar nada. O que é hipocrisia, o que não é. É claro, eu não estou falando de extremos, tá? Eu não estou falando de patológico nem criminal. Eu estou falando da vida neurótica de ser humano comum e normal como nós todos, que é a maioria da humanidade, graças a Deus. Então, esse aspecto é muito importante. Em relação aos gurus, está me ocorrendo isso aqui agora, né, que eu falei que eu aprendi a separar
Eu não estou nem aí para os gurus. Né? Por exemplo, vou dar uns exemplos assim mais punks, mais polêmicos. Né? O Osho e o Prem Baba. Vamos lá. O Osho e o Prem Baba. Eu adoro os livros do Osho e do Prem Baba. Eu adoro. Eu estou cagando pro Osho e pro Prem Baba. Não me interessa nem um pouco a pessoa deles. Então, um dia eu falei para uma dessas pessoas mais fundamentalistas do yoga, não, mas o Osho, aquelas coisas todas, teve aquela série, aquele monte de absurdo, o Prem Baba, não sei o que, barará. Eu falei, olha, até parafraseando o Sartre, eu não estou preocupado com o que é que o cara está fazendo com o que ele diz. Eu estou preocupado com o que eu estou fazendo com o que ele diz. Porque se o que ele diz me toca, se o que ele diz me interessa, se o que ele diz faz sentido para mim, né? Isso é que é importante. Agora, quem ele é, o que ele faz disso que ele diz para mim, pouco me importa. Pouco me importa. Né? Não estou nem aí para o Osho, não estou nem aí para o Sai Baba, não estou nem aí para nenhum ser humano. Né? Porque não é a minha história, eu não sigo ninguém, não estou ligado nisso. Eu estou ligado no conhecimento. E eu sei, eu já aprendi que o ser humano tem essa capacidade de ser canal daquilo que ele nem entende. Nem entende. O maior choque para mim disso foi, você quer ver uma coisa? A música O Índio, do Caetano. Essa música é dos anos 70. Nos anos 70 não se falava de xamanismo, não se falava da origem extraterrestre dos povos originários. Não se falava. Os povos originários, nativos da Terra, povos das Três Américas, aborígenes da Oceania, e por aí vai. Né? Povos nativos da África reconhecem a sua origem extraterrestre, principalmente os povos vermelhos. Isso era secreto e isso foi aberto para o mundo lá pelos anos 90. Um índio que eu esqueci o nome foi a público declarar, né, que os povos nativos, os indígenas, reconheciam, já sabiam milenarmente da sua origem interplanetária. Né? Isso deu problema para ele, enfim, isso deu uma celeuma. Mas quando eu soube dessa história, a primeira coisa que eu pensei, na hora, eu me lembro disso, foi a música do Caetano. Eu duvido que o Caetano soubesse o que ele estava dizendo. Isso é muito comum, gente. O fato de um cara escrever uma poesia, uma letra de música, um conto, não quer dizer que ele saiba exatamente o que está dizendo ali. E com certeza, Caetano não era ligado em xamanismo, não se falava nisso. E ele fez um relatório, uma profecia exatamente daquilo. Claro, tem aquelas licenças poéticas do impávido que nem Mohamed Ali, aquela coisa toda. Mas o espírito da coisa é esse aí. Então, cobrar coerência, né, é de uma arrogância infinita, porque a gente não tem como acessar a imensa complexidade do ser humano. A gente tem material que vem dessa vida, desde o ponto zero de concepção na barriga da nossa mãe. A gente traz material de vida passada, a gente traz material da nossa ancestralidade, a gente traz material da relação de uma complexidade absurda com o inconsciente coletivo. Se Buda estava certo, só tem um inconsciente, só tem um espírito, só tem uma alma em toda a criação. E toda a criação compartilha essa mesma alma, esse mesmo espírito, esse mesmo inconsciente, essa mesma mente. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Se eu fosse ter uma religião, se eu fosse ser religioso, eu seria budista Theravada, o budismo ortodoxo, que é um budismo que está muito mais para psicologia e filosofia do que para religião. E Buda foi um cara esperto, né? Na minha fantasia, eu acho que Buda veio preparar a mente do homem e Cristo veio preparar o coração do homem.
Eu acho que ninguém entendeu tanto a mente do homem em sua complexidade do que Buda. Para mim, né, no meu leiguismo, eu não sou budista nem sou psicanalista, né? Mas eu acho que ele dava banho em Freud, Reich e Jung juntos, né? E então, outra coisa que eu acho importante também dentro desse assunto, né, já que a gente está jogando titicas de luz aqui no ventilador e a intenção aqui é, né, trazer material para a gente refletir. Eu gosto muito daquela ideia que eu acho que era não sei se era do Jung, do Martinho Lutero, acho que uma vez eu vi no Google e tinha essa frase atribuída ao Martinho Lutero, que eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender. E eu me lembro desse meu professor, que eu já citei várias vezes aqui, o do Boing, que ele ficava constelando e falando, né? De vez em quando ele virava e falava assim, eu estou falando para mim, eu estou falando para mim. É isso aí. É isso aí. A gente não tem noção dessa complexidade, né? A gente não tem noção da unicidade, porque o Buda falava que o que faz a gente ter essa sensação de separatividade do resto, né? Eu me sinto separado dos outros, me sinto separado da natureza, me sinto separado do que eu suponho que seja Deus, né? Porque, por alguma razão que ninguém sabe explicar, eu sou dotado de um ego, uma mente racional e 5 sentidos, que é quem basicamente cria esse encapsulamento, esse envelopamento que dá essa sensação ilusória de que eu sou alguém separado do todo. Por que é assim? Ninguém sabe responder. Eu me dediquei a perguntar isso décadas da minha vida para dezenas de líderes espirituais. Essa resposta ninguém tem. As pessoas têm versões. E esse é um tema que está muito presente para mim hoje, que eu tenho conversado muito com os meus pares, né? O máximo que um ser humano consegue fazer com essa mente limitada que a gente tem é versão. Cada religião é uma versão, cada escola de filosofia é uma versão, cada escola de psicologia é uma versão, e a gente vai construindo versões, porque a gente não tem capacidade, nem alcance, nem cognição para apreender o todo. Então o máximo que a gente pode fazer são versões, isso é muito legal. O chato é que ser humano tem essa maluquice de querer exclusividade, né? Toda religião. A impressão que eu tenho, eu já falei isso para alguns líderes, a impressão que eu tenho é que os líderes religiosos, padre, pastor, principalmente padre e pastor, que a gente conhece melhor, né? Rabino, né? Os líderes, parece que eles saíram da mesma escola de marketing. Né? Eu mergulhei bastante em várias religiões, não como membro, mas como pesquisador, como estudioso, né? E o discurso é o mesmo. O mesmo. Eu tinha um professor que dizia que se a humanidade fosse um bolo e Deus fosse o buraco do centro, né, as religiões fossem fatias, cada fatia fica tentando convencer as outras que ela, fatia, ou é a melhor do bolo, ou é o bolo todo. Então, eu acho que talvez um salto da humanidade importante vai ser dado o dia em que uma pessoa, em que o coletivo, né, eu tenho a minha fé, eu tenho o meu Jesus, eu tenho a minha palavra de Deus, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha teologia, mas ainda assim eu considero que a sua, diferente da minha, é tão boa e verdadeira quanto a minha. Só que isso existe pouco, né? No budismo, na Vedanta, você tem um olhar mais inclusivo, mais respeitoso com a diversidade, mas via de regra é aquela técnica de abaixar para poder subir, né? Então eu piso em você para poder subir, eu demonizo você para poder existir. É claro que quem é terapeuta não precisa muito Freud para entender que quando eu faço isso é porque eu não estou
seguro da minha posição, né? É como um homofóbico, né? Dificilmente um homofóbico militante não tem um desejo homo escondido dentro de si. Então, dificilmente um fundamentalista religioso não é inseguro da sua fé. Aí ele precisa demonizar o outro, dizer que os outros são satanás, né? Para poder se blindar e ter uma fé. Essa questão da fé é muito interessante também, né? Eu escrevi isso para uma pessoa agora, né? Tem uma pessoa muito interessante chamada Aline Câmara, que é uma ativista de ateísmo, e ela faz um link legal com ateísmo, com política de esquerda, com neurociência, né? Ela está estudando psicanálise, também está entrando numa história de enteógenos para terapia, né? E eu tenho falado, olha, cuidado só para não virar ateu fundamentalista, porque todos os ateus que eu conheci na minha vida, eu tenho amigos ateus, principalmente gente da ciência, da psicanálise e da política comunista. Todos ateus bíblicos. Ateus em função do Deus da Bíblia, que é o conceito teológico que está no nosso inconsciente coletivo. A própria palavra Deus já nos remonta automaticamente ao Deus. Eu chamo de Deus alguém, né? É aquele Deus que é um cara grandão, que é o Deus que fala, que é o Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança. Então as pessoas acham que então Deus tem barba, tem peru, tem cabelo, né? Deus é homem, masculino, que mora em algum lugar que chama paraíso, né? Então eu sou ateu do Deus alguém. Desse Deus eu sou ateu, né? Esse Deus que é o Deus das quatro das maiores religiões, né? O catolicismo, o protestantismo, o islamismo e o judaísmo vem do Velho Testamento. Vem do Deus alguém, que é o Deus que pune, recompensa, né? É o Deus horroroso, né? E desse Deus eu sou ateu. Só que eu, como acessei Índia, China, África, indígenas, eu tive acesso a outras concepções teológicas e filosóficas. Algumas, né? Índia, por exemplo, tem a teologia, a filosofia, a psicologia, a mitologia muito entrelaçados, né? E eu ouvi muito de amigos ateus. Quando eu fui falar, por exemplo, do conceito do Tao, do taoísmo, do conceito de Brahma, do hinduísmo, do conceito de Nirvana, do budismo, que não é exatamente teológico, mas vamos lá, né? Ouvi muito ateu falar, não, se Deus for assim, para mim tudo bem, tá? Pô, faz maior sentido. Então, os ateus ocidentais, ateu que eu chamo de ateu bíblico, são reféns do Deus do Velho Testamento, né? E é muito engraçado porque ateu, não sei se liga muito no fato de que a mesma fé que um crente tem que ter para afirmar Deus, um ateu tem que ter para negar Deus. Porque absolutamente igual, um não pode provar que existe, nem que não existe, o outro também não. A questão que está por trás é que os ateus bíblicos, eles fazem o quê? Eles saem da religião e vão ficar refém da ciência. E ficar refém da ciência é muito ruim, porque a ciência é importantíssimo, tá? Eu acho que nenhuma cultura ao longo da história da humanidade avançou tanto na biologia, na física e na química quanto a nossa cultura, porque a nossa cultura é materialista, né? Descartes inaugura, né, sistematiza a separação de igreja e ciência, estabelece a filosofia e a ciência. A nossa ciência é uma ciência que se contrapõe à igreja. Então, por isso que todo o conhecimento gerado pelos povos milenares esbarra, não entra na nossa cultura, é visto de cima para baixo com aquele olhar
pedante e preconceituoso de homem branco europeu, que era assim que os ingleses entravam na Índia, na China, na África, olhando de cima para baixo aqueles crioulos primitivos, porque eles eram cientistas e ou cristãos, porque a nossa cultura ocidental, greco-romana, cristã, judaica, capitalista branca, ela se constrói em cima desses dois pilares, né? Cristandade e ciência. Uma ciência nova, racista, né? A ciência implanta essa coisa só é digno, só é verdadeiro aquilo que é provado cientificamente, né? Criou um parâmetro planetário, né? Como se o certo, o bom, o correto é só aquilo que é científico. Isso é uma questão, né? Então, eu acho que a ciência tem esses dois lados. É importantíssimo, né? A ciência avançou na medicina, principalmente na parte da diagnóstico, da analgesia, da cirurgia, né? A física, a química, sensacional. Está destruindo o planeta, mas sensacional, né? Está destruindo o planeta porque não tem esse olhar anímico que as outras culturas têm, né? Tem um olhar científico e cristão, né? O olhar cristão diz que Deus fez tudo para o ser humano, que é o centro da criação, e tudo aqui é um shopping center que foi feito para o homem usar. E foi o que a gente fez, né? Foi esse paradigma que norteou e que destruiu o planeta, o paradigma cristão bíblico, né? Isso é que destruiu, isso é que incutiu no inconsciente coletivo a ideia de que o homem está acima da cadeia e que tudo que rodeia o homem foi feito para o homem, né? Você fala isso para um africano, para um índio, para um oriental, ele morre de rir, porque eles sabem que o homem é só mais um, dentro de um complexo imenso que a ciência está engatinhando para conhecer. Se ela tivesse a humildade de ouvir um pouco os milênios, né? Não que africanos e índios e orientais são melhores, não são. O ser humano é tudo igual. Mas tem milênios, né? De experiência, né? Você vê culturas como a Índia que atingiram níveis de sofisticação filosófica e psicológica imensa, de saúde, né? E outros povos também, né? E isso ainda não entra nesse portal onde tem a ciência branca, racista, né? De um lado, e a Igreja Católica e o protestantismo do outro. Então, a gente tem que ter um pouco de compaixão com a forma como a nossa visão de mundo foi construída. Afinal de contas, a gente nasce pecador e culpado. A gente nasce um ser humano que não tem e que tem uma vida só para construir um ser digno de ir para o paraíso, sem levar em conta que, além de ter uma vida só, de ter nascido culpado e pecador, ainda tem um Satanás que funga no teu cangote a vida inteira, tentando te levar para o quinto dos infernos. Eu falo brincando que no céu não tem ninguém. No céu deve ter Jesus, Nossa Senhora e Deus. E uns anjos. Porque não tem como um ser humano, gente como nós, tendo nascido culpado e pecador, né? Tanto que a Igreja Católica tem até um ritualzinho para limpar a merda que o Adão fez lá atrás. Quer dizer, a gente já nasce com o passivo trabalhista do Adão. Aí tem que pagar o pecado do Adão, né? E tem uma vida só. Ainda tem que ficar com a tentação aqui no teu ouvido o tempo todo. Não tem como entrar no céu, gente. Vamos para o purgatório, que lá é muito mais divertido. Está todo mundo lá. Aqui todo mundo que eu falei aqui, o Raul Seixas, Cazuza, Cássia Eller, né, o Renato Russo, cara, tá todo John Lennon, Jimi Hendrix, está todo mundo lá. Não tem ninguém no céu. Está todo mundo, o purgatório é mais divertido. Eu queria só colocar mais dois adendos aqui para encher o nosso baú aqui
de reflexão, queria falar sobre karma e livre-arbítrio, rapidinho. Porque quando uma cultura entra na outra, muitos conceitos encontram, não, uma cultura entra na outra, uma cultura encontra a outra, entra na casa da outra. Então, muitos conceitos que a cultura estrangeira traz vão ganhar novos significados, vão ser deturpadas, vão ser mantidas daquele jeito, né? Muita coisa acontece quando uma cultura entra na outra. O karma não foi diferente. Você vê gente falando assim, poxa, a pessoa perdeu um filho, que karma, né? Nossa, a pessoa foi roubada, que karma, né? Mas ninguém fala, pô, a pessoa ganhou sozinha na cena, que karma, hein? Então karma virou uma coisa de azar. Quando, na verdade, karma é a lei de Newton, lembra? Para cada ação tem uma ação oposta na mesma intensidade. Aplicada, a de Newton é aplicada a uma realidade tridimensional concreta. O karma é a mesma lei aplicada ao universo multidimensional e holográfico. E inteligente. E consciente. Isso é uma coisa bacana que vem das culturas antigas. Toda a existência consciente e inteligente. O pessoal de neurociência pira, né? Porque, para eles, isso é uma das poucas coisas assim que eu engasgo com. Eu acho fascinante neurociência, tá? Tem um livro maravilhoso que chama Subliminar. Dá uma olhadinha. Agora, você achar que a tua vida psíquica, consciente e inconsciente, que suas emoções, seus pensamentos, seu raciocínio, sua memória, tudo isso é fabricado pelo cérebro, para mim, no meu leiguismo científico, é como achar que o programa de televisão é feito pelo aparelho de televisão. Então, karma não é azar, né? Karma é o nome que hindu deu a essa grande estrutura de funcionamento do universo, que a física quântica já percebeu. Autorregulação. Todo o universo, né? Para mim, todo o universo é um organismo. A gente é um organismo só, né? Todo o universo está em movimento, 100% de tudo. Você pensa que a parede está parada? Não está. Bota no microscópio eletrônico que você vai ver que está tudo em movimento. Os átomos estão em movimento. As moléculas estão em movimento. As células estão em movimento. Está 100% da criação em movimento. Está em expansão. E dentro de uma mecânica, vamos chamar assim, de autorregulação e desregulação. Equilibrou, desequilibra. Desequilibrou, equilibra. Equilibra, desequilibra. Desequilibra, equilibra. Porque é assim que a impermanência acontece. É assim que o universo se movimenta, se expandindo, através desse movimento que acontece desde do nível subatômico às grandes galáxias e buracos negros. A autorregulação. A lei do karma é isso aí. Para cada ação tem uma reação oposta e na mesma intensidade. Só que isso acontece. Só que aqui na nossa cultura, isso tem um viés moral e ético. No universo não tem viés moral e ético nenhum. E o Bert Hellinger, das constelações familiares, que foi padre, dizia que Deus não funciona segundo as regras e leis jurídicas, éticas e morais que o homem criou. O homem criou isso para poder, né, regulamentar a sua vida na face da Terra. Mas Deus, né, o universo, a vida, a criação, né, esse grande organismo não funciona regulado pelas leis jurídicas, éticas e morais que a gente criou. Né? Autorregulação é autorregulação. Se precisar queimar sua casa, matar seu filho, explodir uma supernova numa esquina do universo, destruindo vários planetas, o universo faz, porque isso tudo está funcionando como um grande organismo. Né? E dentro da gente é igual. São galáxias funcionando dentro de uma logística de autorregulação. Livre-arbítrio é outro tema bom. Aí você pergunta, como eu perguntei para padre,
para pastor, para minha mãe, né? Se Deus é tão bom, por que o mundo é assim? Resposta invariável. Deus fez tudo certo, deu livre-arbítrio para o homem. 2 perguntas. Que era chato fazer porque não tem resposta e criava um constrangimento. Eu perguntei isso muito para padre e para pastor. 2 perguntas. Então tá. Então Deus, que a gente aprende no catecismo, que é onipresente, onisciente e onipotente, me deu um poder que nem ele sabe o que eu vou fazer. Não é? Porque se Deus fez tudo certo e deu um livre-arbítrio para o homem, né? Então se pressupõe que Deus me deu um poder de escolha de fazer coisas que nem ele sabe que eu vou fazer. Então Deus não é onisciente. Já tem uma sinuca de bico aí. A outra possibilidade, se Deus é onisciente, ele já sabe para onde vai todo mundo. Não é? Então, ele, supondo Deus alguém, né? O Deus alguém, cada fetinho que está na barriga de uma mulher, ele tira uma parte dele, faz uma alminha, cola naquela pessoa e fala assim, esse aí vai para o inferno. Esse aí vai para o céu. Aquele ali vai para o inferno, aquele vai para o céu. Porque se Deus é onisciente, ele já nos cria sabendo que nós vamos para o quinto dos infernos ou tocar harpa com os anjos. Que livre-arbítrio é esse? Porque essas 2 coisas não fazem sentido algum, né? Embora tenha gente que acredita nessas coisas. Eu acho, os orientais, os indígenas, me deram outras perspectivas mais interessantes. Eu acho que o meu livre-arbítrio, o meu poder de escolha, que aqui na Terra, no mundo tridimensional concreto, material, que eu opero com o meu ego, com a minha mente racional e com os meus 5 sentidos, né? Eu faço escolhas que aparentemente são minhas, né? Eu tenho esse, né? Por que eu peguei o copo aqui e fiz assim, né? Fui eu que escolhi. Num extrato concreto, tridimensional, né? A gente está falando de um organismo multidimensional. Então, esse mundo concreto, tridimensional, objetivo, né? É uma das dimensões. Aqui, aparentemente, a gente tem uma certa autonomia de escolha. Uma certa autonomia. Mas se a gente entende, ou aceita, ou acredita que toda a existência é um organismo só, que é absolutamente interligado, interagente, interdependente, como a ciência aceita, então não tem mais espaço para aquele livre-arbítrio com aquele nível de autonomia tão grande quanto a gente aprendeu e pensa que é. Eu me lembro, eu sempre falo isso nos cursos, numa Discovery da vida, National Geographic, era uma matéria na Oceania, com aborígenes, não tinha nada a ver com esse assunto, mas em um momento qualquer, ou era isso ou era um programa sobre aranhas, não lembro mais, mas era a maior teia de aranha do mundo, e o índio ou o aborígene mexe na teia e fala. Quando mexe aqui, a teia toda mexe. Naquele momento eu tive esse insight. O livre-arbítrio é isso aí. Existe uma teia inteligente, multidimensional, holográfica, que une, que faz esse organismo todo, cósmico, universal, está interligado, interagente. Quando a gente vai ver o que a física quântica fala de não localidade, dá uma pesquisada. Então, o nosso livre-arbítrio está provavelmente entretecido profundamente com todos os livres arbítrios de tudo, absolutamente tudo. Eu não acho que existe acaso, né? Para mim não tem a possibilidade de ter alguma coisa sem causa, não tem essa possibilidade, mas não tem também a possibilidade de ter um destino pré-traçado. Para mim não faz sentido os 2 extremos. Eu acho que passado, presente e futuro está acontecendo. Destino vai sendo criado, né?
Tanto que quando você vai estudar, eu falei de karma, mas não falei de uma coisa importante. Tem 3 tipos de karma. Quando você estuda yoga, psicologia hindu, né? Tem o resultado das suas ações, que já está dando fruto, e você não tem como mudar, mas você tem como mudar o jeito interno de viver aquilo que você não pode mudar. Olha que legal. Tem o karma que você, de ações ou palavras ou pensamentos que você produziu e ainda não retornaram, e tem o karma que você ainda não produziu. Esse você tem poder também, né? De saber o que você vai fazer, o que você vai falar, o que você vai pensar, o que você vai intencionar, né? Você vê a complexidade dessa coisa assim. Então, livre-arbítrio e karma são 2 coisas bastante interessantes, né? É muito bom a gente voltar os nossos olhos para essas culturas antigas que dão um panorama muito mais interessante, né, do que você continuar achando que karma é sinônimo de azar e que você tem um poder tão fantástico, com tanta autonomia, independência e liberdade, com livre-arbítrio, que não existe. Né? Não existe esse poder. Então, gente, é isso aí. Né? Muito assunto, né? Vai ficar gravado aqui, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, vai para o meu canal de podcast no Spotify. Eu só vou poder estar postando isso depois do carnaval, mas aqui no Instagram já vai estar aqui. Quem chegou depois, que quiser ver a live toda, vai estar aqui no Instagram. E aí, gente, não vai ter o Jogando Conversa Dentro da quinta-feira que vem, porque eu vou estar no curso, mas todo dia eu vou estar postando stories sobre o curso, mostrando o Monte Caruná, aquele lugar absolutamente maravilhoso, onde eu vou continuar fazendo trabalhos. Eu sou amigo dessa família há 40 anos, eu acompanho aquele lugar, desde que aquela montanha, aquele monte não tinha nada. E vou estar vivendo com vocês esses dias todos que eu vou estar lá, que, para quem está chegando, eu me aposentou fazendo 70 anos e vou comemorar nesse curso, e vai ser o último curso dessa terapia que eu vou estar ministrando. Quando eu voltar do carnaval, eu vou estar fazendo a última reciclagem para quem foi meu aluno. Eu dou esse curso há 23 anos, então eu vou estar oferecendo a última reciclagem dessa terapia para quem fez o curso, com quaisquer dos professores do Brasil. E em maio eu vou estar dando o primeiro, único e último curso de formação de professores dessa terapia. Né? Eu formei já 6 professores, mas todos individualmente, então eu vou estar fazendo uma turma online, né? Tem um pré-requisito, precisa ter feito 2 vezes o curso de alinhamento energético com quaisquer dos professores do Brasil. E aí, quando terminar esse curso, eu encerro a minha carreira maravilhosa de 23 anos ensinando alinhamento energético, e vou começar uma nova história com a terapia de respiração. Tá bom, gente? Então, sem ser essa quinta outra, a gente está junto de novo. E estou sempre à disposição de vocês, né? Pergunta, dúvida, trocar figurinha, bater papo. Pode mandar e-mail, WhatsApp ou inbox de Facebook e Instagram. Tá? Eu não sou terapeuta e professor superstar, não tenho secretária que me blinda, então eu respondo, gosto de fazer essa troca com vocês. Tá bom? Então, um beijo grande, tá? E vamos seguindo, que a vida continua.